Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Resta-nos entender o que seja o reino de Deus. O reino de Deus é a grande mensagem do Novo Testamento. A partir de João Batista, quando o mesmo convoca o povo para a conversão, para a chegada do Messias, ele sempre anunciava: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho, endireitai as vossas veredas, os vossos caminhos. Jesus perde ou dedica muito tempo contando parábolas para falar a respeito do reino de Deus. Não há uma compreensão plena. Muitos pensam que o reino de Deus seja a própria igreja. O reino de Deus está presente na igreja de Cristo, mas o reino de Deus é muito maior do que tudo isso. Outros pensam que o reino de Deus se trate apenas de justiça social, onde não haverá mais miséria, onde não haverá mais fome, nem injustiça e nem sofrimento. O certo é que nós vamos compreendendo aos poucos que o reino de Deus é a vida dos próprios seres humanos, quando se deixam guiar por Deus, quando abandonam o pecado, quando buscam a conversão e contam com a assistência do Divino Espírito Santo, com todos os seus dons, para bem conduzir a nossa vida, a nossa existência. As leituras de hoje querem nos falar a respeito das prioridades que devem ser essenciais, os desejos que nós nutrimos, as buscas que nós realizamos. E a primeira leitura nos coloca a presença de um homem sábio, que foi Salomão, ainda muito jovem. Ele faz um pedido a Deus. Deus se apresenta a ele numa noite em sonho: pede-me o que tu quiseres. O que ele vai pedir? A mesma coisa nós podemos nos colocar nesta manhã na presença de Deus, para pensarmos quais são as nossas necessidades, quais são os nossos sonhos, os nossos desejos, onde está a verdadeira felicidade e alegria para nós. Quais são as prioridades? E o que pede Salomão? Salomão, em primeiro lugar, se apresenta como pequeno, como alguém incompetente, como um garoto, um adolescente, e pede a Deus: dá-me um coração atento, um coração sensível, para que eu possa discernir o bem e o mal, para que eu possa governar com justiça. E esta oração de Salomão agradou o coração de Deus, porque de forma muito pontual, os reis na antiguidade, quando faziam as suas preces a Deus, pediam riquezas, pediam saúde, pediam vitória, capacidade de dominar os seus adversários, os seus inimigos, conquista de riqueza, de posses, de territórios, mas nada disso Salomão pediu a Deus. Apenas se reconheceu como pequeno aos olhos do Senhor, e contando com a sua assistência, com a sua fortaleza, com o discernimento, para que pudesse governar conforme o coração de Deus. Esta mesma prece precisa ser muito atual para todos nós. Quem só pede para si, e é muito comum as pessoas quando oram, pedem paz, pedem saúde, pedem riquezas, bens materiais,
e quase sempre para si ou para os seus. Orações muito egoístas, porque não pensam no todo, não pensam na vontade de Deus, naquilo que Deus quer para o mundo e para a sociedade. E a nossa oração deve ser esta: que a vontade de Deus se cumpra, que o seu reino de paz, de amor, de justiça, de fé, de solidariedade possa ir se estendendo no mundo em que nós nos encontramos. Ao retornarmos para a leitura do Evangelho extraída do evangelista Mateus, nós precisamos estar atentos àquilo que Jesus diz quando fala do reino de Deus a partir dessas 3 parábolas. Alguém que encontra um terreno e lá existe um tesouro, e ele esconde aquele tesouro e vai vender tudo o que tem para que pudesse adquirir aquele terreno com aquele tesouro. Outro homem é um comprador de joias, de pérolas. Ele encontra uma pérola, vende tudo para depois se tornar dono daquela pérola. São essas 2 primeiras parábolas que deixam para nós grandes ensinamentos, para que possamos ser de Deus, para que possamos agradar a Deus. Nós precisamos fazer escolhas na vida, e ao fazermos escolhas, em muitos momentos nós também precisamos renunciar, porque para conquistar aquele terreno com aquele tesouro ou aquelas pérolas, esses homens tiveram que abrir mão de muita coisa que tinham. Nós, infelizmente, quando entramos em oração com Deus, só queremos pedir, queremos que Deus faça tudo por nós, mas dificilmente nós estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa, ou isso ou aquilo, diria Cecília Meirelles, ou isso ou aquilo. Nem sempre nós podemos, tocar o sino e acompanhar a procissão, como diz o povo. É importante que nós façamos escolhas maduras, sabendo que se escolhermos pelas coisas de Deus, por obedecer ao Senhor, nós teremos uma vida feliz, uma vida de abundância, uma vida de serenidade. Se ouvirmos a voz dos nossos instintos, dos nossos impulsos mais mesquinhos, infelizmente, teremos também que administrar o fracasso na nossa vida, na nossa existência. Deus reserva o que há de melhor para os seus filhos, mas Deus sempre respeita a liberdade e os caminhos que nós queiramos palmilhar ou percorrer ao longo da nossa vida, porque erramos, porque escolhemos de forma equivocada, é que muitas das vezes nós não fazemos a experiência de sermos felizes, de sermos abençoados. Por fim, esta última parábola ainda a respeito do reino de Deus, compara o reino de Deus a quem vai lançar as redes, uma grande pescaria, e há peixes de todas as formas, peixes grandiosos que podem ser bem vendidos, como peixes que não servem para nada. Ele quer falar a respeito da presença do mal no mundo. Por mais que nós busquemos servir a Deus, por mais que estejamos na igreja todos os dias, ouvindo a santa palavra do Senhor, comungando do corpo e do sangue de Cristo, o mal permanece presente no mundo. E isso nos faz pensar que nós não somos donos da nossa própria vida ou das escolhas que nós queiramos fazer, porque nós prestamos contas a Deus da nossa própria vida, dos nossos atos, das nossas escolhas. E ao final é que o Senhor haverá de separar os bons dos maus, assim como nós ouvíamos em outros momentos a parábola que também falava do reino de Deus, quando Jesus falava do joio e do trigo. Somente ao final é que o Senhor haverá de fazer essa separação, haverá de fazer esse julgamento. Enquanto estivermos em cima desta terra, lembremos que somos frágeis pecadores
E muitas das vezes nós temos desejos e vontades que não se coadunam com aquilo que Deus quer, aquilo que não representa a verdadeira bênção, a verdadeira felicidade. Ouçamos a voz de Deus em nós, busquemos o auxílio do Espírito Santo de Deus, que vem em socorro das nossas fraquezas, porque momentos há em que não sabemos sequer o que pedir. Mas o Senhor tem piedade, tem misericórdia de nós. Envia o seu Espírito, peçamos ao Senhor, rezemos, busquemos a sabedoria, o coração amável, dócil, sensível de Salomão, para que, ouvindo a voz de Deus, possamos também realizar a sua vontade. O seu reino, presença misteriosa no mundo, é um reino que não pode ser marcado pelo egoísmo, pela violência, pela brutalidade, mas deve ser um reino onde a vontade do Senhor seja suprema. O Senhor conta com cada um de nós, com as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, mas acima de tudo com o nosso desejo de acertar, o nosso desejo de darmos passos para que a vontade do Senhor seja determinante neste mundo, e o mundo marcado por tanta coisa ruim a cada dia possa ser restaurado pela graça, pela proteção que vem de Deus, que vem do Senhor Jesus. Que a Santíssima Trindade, em comunhão plena, nos ajude também a escutarmos a voz do Senhor, e assim possamos realizar a sua santa vontade. Lembrando dos ensinamentos do Senhor, quando diz: onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Que o nosso tesouro não seja fazer a nossa própria vontade de forma impulsiva, tempestiva, egoísta, mas seja, acima de tudo, realizar a vontade do Senhor para a salvação dos homens, das mulheres, para que o amor de Deus seja pleno na vida de todos.